reunião da madrugada. Começamos às 4h30 com o momento de adoração e louvor ao nosso Deus. E agora estamos ainda aqui, né, fervorosos, firmes e fortes, com a graça de Deus, para dar início a mais uma nova série, tá? Então, todos sejam muito bem-vindos. Ontem finalizou a série O Grande Conflito e hoje nós estamos iniciando uma nova série com o tema Reavivamento em Laodiceia. Esse é o nome da série, tá? E já avisando a vocês que na próxima semana não faltem e convidem mais pessoas. Vamos ter um estudo 3 dias, segunda, terça e quarta, com o pastor Wagner Pires. Tá uma série dando continuação a essa série. Então, assim, vamos receber muitas bênçãos. Desde já convida mais pessoas. E hoje, para dar início a essa série, para dar abertura, nós temos aqui o nosso mensageiro, que é o irmão Eliés Santiago, ele é da Assembra, já está aqui conosco todos os dias, e é sempre um prazer ouvir o irmão Eliés, e ele vai ser o mensageiro dessa manhã, e já reforçando, né, o pedido, desliguem os microfones. Estou vendo que tem um microfonezinho aqui ligado, acho que é da irmã Marilene, desligou agora, muito obrigada. Então, desligue os microfones, não vamos interromper o mensageiro. E muito bom dia, irmão Eliés. E o irmão... Bom dia, irmão Adriano. Graça e paz. Graça e paz. Com o irmão está a palavra. Obrigado. Bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa sala. Para eu, uma graça. Bom dia, irmão, graça e paz. Amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia. Bom dia. Amém. Para eu, uma grata satisfação, né, poder estar aqui mais uma vez para trazer a mensagem do Senhor para o nosso povo, parte, né, do nosso amado povo, que está reunido todas as manhãs aqui, né, para buscar a presença de Deus, para clamar ao Senhor, para ser vitoriosos. Esse é o propósito dessa sala de reunião, essa sala de oração também, né? Bem, é uma grande responsabilidade para eu iniciar esse tema, né, sobre Laodiceia, mas que o Espírito Santo me ajude a falar, que as palavras sejam para a honra e glória do nosso Criador, do nosso Salvador. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 3, e nós vamos meditar no que se encontra nos versículos 14 até o versículo 22. Capítulo 3, o versículo 14 até o versículo 22. Nós vamos ler, e aí nós vamos meditar um pouquinho no que diz aqui o apóstolo João em Apocalipse. Nós iniciamos assim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O versículo 18 diz: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, que carta é esta? É a 7ª carta enviada por Jesus Cristo à igreja da Ásia. Mas será que é a igreja da Ásia? Ela foi destinada à igreja da Ásia, mas nós sabemos que é um período em que nós nos encontramos neste momento. E esta igreja é enviada à sua igreja hoje em todo o mundo. Por quê? Nós vamos ver aqui algumas características desta igreja, desta carta enviada a esta igreja. Laodiceia quer dizer povo do juízo ou povo julgado. Esta carta, ela foi aberta, ou seja, teve o seu início em 1844 e ela vai estender-se até a volta de Jesus. Mas nós vamos aqui ver algumas características desta igreja ou desta carta e entendermos que este é um período muito triste, porque Laodiceia é um período de mornidão espiritual, onde a igreja de Cristo está dormindo. Não são nem mundanos e nem são cristãos verdadeiros, no sentido de fogo, ou seja, ter o poder ou deixar emanar o poder. Nós vamos fazer aqui vamos desenvolver isso para que os irmãos entendam que este capítulo, ou seja, esta carta, ela é especial para chamar a nossa atenção. Mas os irmãos entendam que existe a instituição e existe pessoas. A igreja, ela é composta de pessoas. Pessoas são igrejas. Este capítulo faz uma convocação urgente ao favor espiritual. De todas as cartas que o Senhor Jesus Cristo remeteu às igrejas da Ásia, a carta à igreja em Laodiceia, ela é a mais severa. Jesus não fez sequer um elogio à igreja de Laodiceia. Quando nós vemos as outras cartas, Jesus faz elogios a elas. Ele faz algumas repreensões e faz também alguns elogios. Mas a igreja em Laodiceia, ou a igreja de Laodiceia, ele não faz aqui nenhum elogio. A única coisa boa na igreja em Laodiceia era a opinião que ela tinha sobre si mesma. E ainda assim, completamente falsa. Nós precisamos entender aqui algumas características de Laodiceia para que nós possamos aplicar hoje para o nosso tempo. A cidade de Laodiceia era uma cidade importante, fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. Uma cidade altamente estratégica, porque ficava no cruzamento de várias rotas comerciais, ou seja, as principais rotas comerciais passavam por Laodiceia. Era uma cidade rica, opulenta, e que intensamente ela era agitada por seus movimentos, porque todo o comércio para o mundo passava por Laodiceia. E o que é interessante é que a última carta à igreja, ganhou a cara da cidade de Laodiceia.
ela assimilou a cultura da cidade, tornou-se como a cidade. Então, Cristo usou esta cidade na Ásia para trazer as características da última igreja, que estaria antes da volta dele. A cidade de Laodiceia moldou-se à igreja, uma cidade rica e dona de si, autossuficiente, autoconfiante. Chegou, em um dado momento, ser destruída por um terremoto e que negou ajuda dos outros reinos para poder se reconstruir. Ela autoconstruiu, rejeitando a contribuição de outros impérios para a sua reconstrução. A reconstrução da cidade, ela se deu com seus próprios recursos, com sua própria riqueza. Se considerava rica, abastada, mas ao mesmo tempo, essa cidade, por ser o centro das rotas tão importante, aquela cidade aprendeu a conviver com várias culturas, várias línguas, vários povos que passavam por ela. E ela ganhou o epíteto de ser transigente, tolerante, que entendia que todas as coisas eram boas. Todas as ideias eram positivas. Ou seja, podia-se assimilar tudo que entrava ali. Era parte desta cultura da cidade de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi inserida nesse contexto e acabou assimilando a cultura, a religiosidade, e a igreja torna-se complacente. Então, nós precisamos entender isso aqui. Ela, por ser opulenta, por passar ali por ela a rota dos comércios, então tinha várias culturas, várias línguas, então ela entendia que deveriam aceitar tudo. Então, ela se tornou-se transigente e aceitou. Certamente a igreja assimilou todas as características da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era conhecida fundamentalmente por 4 marcas. Primeiro, era uma cidade onde tinha os centros bancários, podemos dizer que seria uma Suíça hoje. Era o coração financeiro do mundo. Riquíssima cidade, cheio de milionários, diferente dos membros de Filadélfia, que era formado por pessoas não abastados, formado por pessoas de baixa classe, como os escravos, pessoas simples. Laodiceia era o centro nevrálgico, opulento da Síria, da Ásia, naquela época, com muitos bancos e muitas pessoas onde se transitava muito dinheiro. Essa era uma das características da cidade de Laodiceia. A segunda marca, ela possuía um centro industrial têxtil que produzia uma lã especial, uma lã preta de finíssimo valor, e essa lã era exportada para o mundo todo. Terceira marca, mundialmente conhecida como centro médico, especialmente na área da oftalmologia, se produzia um pó frígio, que era um verdadeiro milagre na área da cura dos problemas dos olhos ou os problemas oftalmológicos. Então, a cidade se orgulhava de ser o centro nesta área da ciência e tecnologia da época. Quarto marco, a cidade de Laodiceia era o centro das águas térmicas. Ela ficava no centro do polo turístico. E ao lermos a carta aos Colossenses, ali nós vemos que havia 3 cidades onde tinha 3 igrejas. A cidade de Colosso,
a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Essas 3 cidades eram famosas por essas fontes de águas. A cidade de Colosso havia a fonte de águas frias. Ou seja, as águas de Colosso eram águas geladas, que por essa razão eram águas terapêuticas também. E por outro lado, ficava a cidade de Hierápolis, que era mundialmente conhecida como a cidade de águas térmicas, águas quentes que também eram medicinais, terapêutica. E essas águas quentes que vinham de Hierápolis e em seu curso sobre o Planalto tornava-se águas mornas e era nessas condições que estas águas fluíam dos rochedos para a cidade de Laodiceia. E ali nós vemos que dessas águas também eles tiravam e faziam, ali junto com o pó frígio, faziam o colírio que usava para as enfermidades oftalmológicas. No aspecto cultural, Jesus identifica, ele tira essa parte histórica e agora aplica-se à igreja em Laodiceia. Ou seja, ele aplica aqui culturalmente, geograficamente, economicamente, ele tira parte dessa cidade para aplicar as verdades espirituais àquela igreja e chamar a sua atenção. Podemos olhar para esta carta de Laodiceia, ou a carta à última igreja, e entender o diagnóstico que Cristo faz à igreja. Nós somos informados no livro de Apocalipse que Cristo está no meio do candeeiro. Cristo está no meio da igreja. Somos informados que Cristo não está parado no meio, mas ele anda pela igreja. Ele anda no meio da igreja, e ao andar no meio da igreja, ele conhece as obras da igreja, conhece as tribulações da igreja. Cristo conhece onde a igreja está. Ele tem na mão o mapa da saúde espiritual da igreja. Por isso, ele olha para uma e diz: olha, você está abandonando o seu primeiro amor. Ele olha para outra e diz: você está tolerando aí falsos ensinos. Olha para outra e diz: você está tolerando a imoralidade dentro da igreja. E ele olha para outra e diz: você tem forma de igreja viva, mas você está morrendo. Tem alguns mortos e outros na UTI espiritual. Ele olha para a igreja e diz: você é considerado uma igreja pobre, mas você é uma igreja rica. Ele olha para outra e diz: você é considerado uma igreja que tem pouca força, mas você é fiel. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar e que fecha e ninguém pode abrir. Cristo diagnostica todas as 7 igrejas. E que conclusão Cristo chega neste check-up da igreja que está em Laodiceia? Qual é a conclusão? Primeiro, ele percebe que a igreja perdeu seu vigor espiritual. Segundo, ele percebe que a igreja perdeu seus valores espirituais. E terceiro, ele percebe que ele perdeu a sua visão espiritual. Quarto, ele percebe que a sua igreja perdeu as vestiduras ou as vestes espirituais. Esses 4 aspectos nós vamos entender um pouquinho mais agora. Nós precisamos entender que o diagnóstico que Cristo dá a esta igreja, ele dá e chama a atenção, mas além dele chamar a atenção, ele oferece algo como mercador para esta igreja.
E é interessante que ele oferece essa mercadoria, ele se coloca como mercador e ele oferece tudo aquilo que está faltando para esta igreja neste período. Então entendamos, o período começou em 1844 e ela vai até a volta de Jesus. E em que período nós nos encontramos? Exatamente no período de Laodiceia. Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja em Laodiceia. Quando lemos a Bíblia, percebemos que há 3 tipos de coração. 3 tipos. Primeiro, há o coração fervente. Aquele que arde pela verdade, aquecido, cheio de chamas, cheio de chama, cheio de desejo por estudar, por buscar a palavra de Deus. Lembra quando os apóstolos, ou seja, 2 discípulos iam para o caminho de Emaús, depois que Jesus apareceu para eles, e eles disseram, porventura não nos ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Então este é um tipo de coração. E esse tem que ser o nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, deve arder dentro de nós, como algo vindo do céu, algo que mexe conosco e deixa-nos cheio do poder do Espírito Santo. Há o segundo coração nesse diagnóstico de Jesus. Ou seja, nesse diagnóstico cardiológico que Cristo faz, há o coração frio. Porque ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o coração de muitos esfriará, ou seja, o amor de muitos esfriará. É um tipo de coração. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É um coração frio, um coração sem vida. Bate, mas não tem amor. Acabou o amor. O amor esfriou. Então, um coração frio. E há o terceiro coração que Cristo fala, que são os da igreja em Laodiceia. Não são quentes e nem frios, são corações mornos. Não são incrédulos, mas também não são fervorosos. Eles não vibram por Deus, também não chegam ao ponto de rejeitar a Deus. Não vibram, mas também não rejeita. Vive em um processo de apatia. O que é isto? Apatia. Estão alheio aos interesses eternos. Não entendem que estão numa luta espiritual. Podem perder a vida eterna, mas simplesmente ignoram esse fato. E deixam que a vida os leve. Deixa a vida levar. Dessa forma, são considerados corações mornos. Veja os irmãos que tanto Cristo como Satanás conhece esta igreja, a igreja morna. Esta igreja não apresenta as características que outras igrejas enfrentavam. O problema desta igreja é que ela está acomodada, satisfeita consigo mesma. Ela se autoexamina, se coloca diante do espelho e diz estar satisfeita, ou seja, tem opinião sobre si. O que ela diz? Rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Queridos, esse é um estado terrível, onde os servos do Senhor, os mensageiros do Senhor, têm uma mensagem especial, mas ela diz no seu coração, não, nós já temos tudo, nós não precisamos de nada. Isto, individualmente, nós precisamos examinar se nós não estamos fazendo isto, porque podemos dizer para nós mesmos, eu não preciso. Deus fala, esta mensagem é para o meu irmão, esta mensagem é para a minha irmã, esta mensagem é para o meu vizinho, para a minha vizinha, para o meu amigo, meu colega, e assim, não é para mim. Nós podemos dizer isso.
Através de quê? Das nossas atitudes. Mas Cristo, ele diagnostica essa sutileza dela, vê essas características que a compõem e faz a solene alerta. Temos que ter muito cuidado com o fogo que arde em nosso coração, porque a tendência a esse fogo é esfriar. A tendência, se nós não temos o verdadeiro fogo, o verdadeiro amor. Cristo, temos que ter Cristo na mente e o nosso fervor no coração. Não podemos ter medo do fervor. Hoje, a igreja, ela fala a verdade como se fosse uma mentira. E lá fora, Satanás usa os seus para falar a mentira como se fosse verdade. E a maioria acredita. Nós hoje temos medo do fanatismo. Claro, o que é o fanatismo? É quando você tem uma emoção que não é respaldada pela palavra de Deus. Emoção infundida, ou seja, rasa, vazia. Mas quando você tem a verdade, essa verdade não te transforma. Algo estranho está acontecendo em sua vida. Quando nós temos essa verdade, mas essa verdade não traz em nós um fervor, não traz em nós uma emoção, uma alegria em Cristo, algo está errado, irmãos. A igreja viva, a igreja de Cristo, ela é fervorosa. Ela tem o espírito filadelfiano. Amor fraternal. Agora, o amor esfriou. É o coração frio. Mas a igreja em Laodiceia não está frio, quente. Como se encontra? Estado de mornidão. Jesus identifica que um crente morno é pior que um incrédulo frio. Aí ele diz: quem dera se fosse frio ou quente. O incrédulo que reconhece sua falência espiritual está em uma base melhor do que o que acha que está tudo bem, mas não está. Um crente morno está absolutamente apático às coisas de Deus, sem ter conhecimento da sua apatia. Ele não sabe. Está morno, mas diz: está tudo bem, eu estou bem, eu vou ser salvo. Jesus identificou que a autoconfiança na igreja de Laodiceia era absolutamente falso. No versículo 17, Cristo identifica o auto-engano de sou rico, estou abastado, ou sou rica, estou abastada, e de nada tenho falta. Aí nós trazemos aqui a ideia daquele fariseu, que ele batia no peito e dizia: eu não sou como um destes. Achava que por estar dizimando, achava por estar ali assistindo todos os dias, ele estava bem. Mas como ele saiu de lá? Não saiu justificado. Cristo nos chama a atenção de não termos pessoas em nosso meio de se autoprofessar, de ser o bom, de ser e estar enganado até o fim da graça. Esse é o grande propósito de Satanás: cegar a igreja para que ela não perceba que a porta da graça feche e ela estará perdida. Esse é o engano de Laodiceia. É preciso ir mais fundo e avaliar essa questão. Associar uma religiosidade e professar fé sem exercer fé. A igreja estava orgulhosa de 3 coisas que possuía: do colírio que tinha, do ouro que possuía e das vestes que tinha. Jesus olha para a igreja e diz: você nem sabe que você é pobre, miserável, cego e nu. Ou seja, ele tira isso da igreja, ou seja, por ela achar que estava
Ele tira isto. E Jesus diz a eles que eles eram mendigos. Apesar de não ver e sustentar uma coisa que não possuía, faltava tudo. E dizia ter tudo, mas lhe faltava tudo. Estavam cegos, apesar do pó frígio para os olhos. Estavam nus, apesar de suas fábricas de tecidos. E Jesus diz: vocês são mendigos porque vocês não podem comprar o perdão com o ouro que vocês têm. Vocês não podem. Vocês não podem. Vocês estão nus porque não podem comprar com as vestes a sua justiça. Tem que ser a minha justiça. Falta o colírio em vocês, porque vocês não têm o discernimento para compreender a condição espiritual de vocês. Queridos, um crente morno, em vez de ser prazer de Deus, provoca náuseas em Jesus. Vocês já viram que é possível na família ter filhos que normalmente não dão alegria, não trazem alegria? Existe. Dessa forma, existe também muitos cristãos que não trazem alegria para Jesus. Só que Jesus ama tanto que ele oferece a mercadoria. Ele diz: vestes brancas para vestir e cobrir a tua nudez, colírio para que veja. Aconselho que compre ouro provado no fogo. O que é o ouro? O que é o ouro que Jesus oferece? Eu sei que muitos irmãos sabem. O ouro é a fé. O exercício da fé é o ouro puro que Cristo oferece. O colírio é o discernimento espiritual vindo da presença do Espírito Santo. E as vestes brancas são a justiça de Cristo. Isso tudo nós precisamos ter. É a mercadoria que o mercador celeste nos oferece. Como igreja de Cristo, para estes últimos dias, até a volta dele, todos nós, individualmente, precisamos ter isto. E louvado seja Deus, porque estamos aqui neste grupo, com este propósito de buscar entender que ao Jesus nos oferecer, ele nos apresenta essa mercadoria e nós precisamos de pegar. É interessante que a palavra no versículo 19, a palavra de explanação, ele diz: eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Aí a palavra de exortação, no versículo diz: sê pois zeloso e arrepende-te. É a mensagem que Deus dá para a gente também. Deus ama, por isso disciplina e repreende. E há filhos que não entendem a disciplina do Pai. Há filhos que não entendem a disciplina de Deus. Logo se rebela, porque Deus está corrigindo, Deus está dando provações. Deus está dando provação, Deus está permitindo que venha a tentação. Só que a pessoa, ela simplesmente ignora o fato e acha que Deus a abandonou e ela deixa os caminhos de Deus por causa daquelas provações, por causa daquelas tentações. Então, no momento da provação, a provação ela vem para dar-nos força. Junto com a provação vem o escape. Depois da provação, seremos vitoriosos. Se a provação ela é grande demais, a vitória será grande demais também. Então não podemos desanimar, não podemos, ou seja, esmorecer quando vemos que isso está acontecendo. O convite de Cristo, ela é pessoal e não coletivo, e ela é para cada um de nós. Cristo bate à nossa porta. Ele diz aqui no versículo 20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
E ele diz que ele só entra se você, se eu, se nós abrirmos. Cristo não é um invasor, ele não entra se nós não permitirmos a sua entrada. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí ele chama a atenção nossa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, nosso Salvador, ele traz esse convite para nós, para que nós despertemos da letargia, troquemos a mercadoria que há em nosso coração pela sua, busquemos ouvir a palavra de Deus para que possa aumentar a nossa fé, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O ouro provado no fogo, a fé. E quando as provações vêm, ela consegue suportar, passar. E aí nós somos aprovados por Cristo, aprovados por Deus. Nós devemos ter um relacionamento pessoal com Cristo. A promessa para a igreja é da testemunha fiel e verdadeira de Cristo. Cristo que diz isso. Ele que criou todo o universo. Jesus que deu ordens para ser expulsos os demônios. Jesus que disse tudo e tudo apareceu. Jesus que comanda as estrelas, o sol, os astros, todos os planetas nas suas órbitas. Ele diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres. Mas o comprar sem dinheiro, conforme está escrito em Isaías 55, versículo 1. Vinde, comprai sem dinheiro. É que esse mercador celestial nos oferece. Queridos, que o Senhor nos ajude a entender que esta carta, ela é para nós. Esta carta é individualmente para a sua igreja. Que nós possamos entender isso. E que se há no meu coração frieza, mornidão, que o Espírito Santo venha nos despertar. Que o Espírito Santo venha trabalhar conosco, dando-nos esse óleo precioso, esse colírio precioso, que é o discernimento espiritual, para que nós possamos acordar enquanto a porta da graça se encontra aberta. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos ajude a entender. Aqui esta mensagem, irmãos, ela é uma mensagem muito ampla, mas aqui farei apenas um ínfimo daquilo que nós precisamos entender. Então estudemos, busquemos e possamos aprender, dedicar-nos cada vez mais para que o Senhor Jesus faça a obra. E afinal, a promessa venha a ser nossa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém. Amém.